Então, pessoal, a gente vai... Pois é, essa semana não vai ter jeito, né? A gente vai ter que fazer de casa mesmo, mas nem por isso a gente vai parar, né? Vai atrasar o conteúdo. A gente vai dar aquele gás todo, se possível. Então, lá na página 14 e 15, a gente tem algumas propriedades, né? Propriedades do quê? Da radiciação. Como assim? A gente vai falar um pouco sobre os radicais, né? Então, se vocês olharem lá na 14, tem bem pouquinha coisa. O que interessa para a gente mesmo está na página 15. Então, peguem lá na página 15, que a gente tem algumas regrinhas básicas. Por exemplo, quando a gente fala em radical, a gente lembra lá da raiz, né? Raiz quadrada, raiz cúbica, raiz curioso esse sistema, né? Raiz a quarta, raiz a quarta, raiz a quinta e por aí vai, né? Mas vamos lá. Agora acho que eu vou poder começar finalmente, vai parar de chegar os atrasados aí. Olha só, a apostila começa com um desafio. Será que raiz de 16 mais 9 é a mesma coisa que raiz de 16 mais raiz de 9? Então a apostila começa com esse desafio. Será que é a mesma coisa? Bom, galera, se a gente for analisar friamente, a gente vai perceber que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso daqui, ó, são bem diferentes. Por quê? Porque nessa primeira situação aqui, a gente tem que somar o 16 com o 9. Aí eu vou lá, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então aqui nós temos raiz de 25. Agora, nesse outro exemplo, os radicais estão separados. Então, eu devo tirar a raiz do 16, que é 4, depois tirar a raiz do 9, que é 3. 4 mais 3 é 7. E raiz de 25 é o quê? É 5. Então, a gente começa pelo conteúdo novo aprendendo que uma adição dentro de uma raiz é algo diferente de uma adição de raízes, tá? Ó, aqui ó, é uma adição dentro da raiz, isso aqui é uma adição de raízes. Isso aqui ó, são situações diferentes, tá bom? O que é possível fazer em situações assim? O que é possível fazer é multiplicar. Multiplicar é possível. Como assim? Se fosse raiz de 16 vezes 9 e a gente perguntasse se é a mesma coisa que raiz quadrada de 16 multiplicado por 9, aí sim a gente teria uma situação de igualdade, uma situação verdadeira. Por quê? Porque nesse primeiro caso aqui, se a gente multiplicar 16 por 9, dá 144, certo? Raiz de 144 é 12. Aqui, se a gente resolver por partes, a gente vai ter 4 e 3, que se nós multiplicarmos, dá 12. Então, percebam que no caso da multiplicação entre raízes, a gente multiplicar primeiro e depois tirar o radical, ou tirar o radical e depois multiplicar, não vai interferir no resultado final. É a mesma coisa.
Porém, a regra não funciona para adição e subtração. Tudo bem? Se alguém tiver alguma pergunta aí, faça, por favor, não espere para depois. Já pode ir fazendo aí, eu já olho o chat, já respondo. Se quiser abrir o áudio, fica à vontade. Você está atrasado, Luiz Otávio. Tá, eu vou para a próxima regra. A próxima regra, só um minuto, Estevam, a gente já chega aí. A próxima regra diz sobre a disposição dos radicais. Por exemplo, raiz de 16 sobre 4. Aqui, pessoal, eu posso resolver a fração. O que fração é? Fração é divisão. Então, eu posso resolver a minha divisão. Quanto que é 16 divididos por 4? 16 divididos por 4 é 4. Qual que é a raiz de 4? É 2. Eu posso resolver dessa maneira ou ainda eu posso trabalhar assim. Raiz do 16 sobre a raiz do 4. Raiz do 16 é 4. Raiz do 4 é 2. 4 divididos por 2, 2. Tá? Então, essa é a nossa segunda propriedade. Quando eu tenho multiplicação entre raízes, eu posso resolver as raízes e depois multiplicar o resultado, ou eu posso multiplicar as raízes e depois calcular, né, a raiz quadrada, no caso, e chegar ao resultado. Para divisão, eu tenho a mesma coisa. E essas multiplicações só funcionam quando as raízes têm o mesmo índice. Se as duas forem raiz quadrada, vida que segue, vamos fazer e vai dar certo. Se for raiz cúbica, as duas, pode fazer que vai dar certo. Se os índices forem diferentes, aí a gente vai ter um outro processo que a gente vai ver mais para frente, que não é tão direto, tá bom? Só para tirar a dúvida do Estevão, e se fosse subtração? Bom, Estevão, olha aqui, só um pouquinho. Se fosse uma subtração, Estevão, por exemplo, raiz de 100 menos 81, será que ela é igual a raiz de 100 menos a raiz de 81? Será que é a mesma coisa, Estevão? Ou será que é diferente? Bom, você começa resolvendo aqui, ô queridão. No primeiro caso, a gente subtrai, porque os dois valores estão dentro da raiz, da mesma. Então, dá 19. No segundo caso, a gente vai ter raiz de 100, 10, raiz de 81, 9. Subtrai e nós temos 1. É a mesma coisa? Não. Então, essas propriedades que eu falei para você, do multiplica ou divide, são as únicas possíveis. Adição e subtração não funcionam. Os resultados são diferentes. Tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, falem aí para mim. Tá? Eu sei que vocês não conversam muito pelo chat, não perguntam, mas não fiquem com a dúvida, tá? Eu estou anotando as presenças aqui. Deixa eu ver.
Vamos lá, pessoal. Então, na sequência, lá na página 16, tem o exercício 1. Todo mundo pega lá o exercício 1, página 16. Diz assim, calcule os valores das seguintes expressões. Então, vamos lá. A Bia será a primeira a responder. Então, Bia, já resolva a letra A. A letra B será da Camila. Então, vamos lá. Página 16, exercício 1. A letra A. Vou até anotar quem vai responder aqui. Ó. Letra A é a Bia. A letra B será a Camila. A letra C, quem vai responder para mim será o Gabriel. Quem vai responder a letra D para mim será a Ana Júlia. Quem vai responder a letra E para mim será o Pedro. E a letra F será... Deixa eu ver quem será... da Raíssa. Então vamos lá, Bia. Assim que você tiver a resposta, você já joga aí no chat. Sim, Bia. Sim. A gente já dá uma olhada na tarefa. Vamos lá. Quanto deu a letra A? Isso, 63. Muito bem, senhorita Beatriz. E aí, como é que a Beatriz chega nessa resposta? Tem dois caminhos. Por exemplo, um dos caminhos é o caminho que eu usaria, que eu já vi que a Beatriz usou outro caminho. Porque está assim, raiz de 49 vezes raiz de 81. Eu teria feito assim, raiz de 49 vezes raiz de 81. Raiz de 49 é 7, de 81 é 9, multiplicou 63. Mas você multiplicou antes para tirar a raiz, está certo também, não faz diferença, tá bom? Agora a letra B. A letra B era da senhorita Camila. Você já terminou, Camila? Vamos lá, Camila. Camila, multiplica os valores internos. 3 vezes 9. Aí tira a raiz cúbica desse número. Isso, tá certo. Então, olha só, a Camila chega no número e ela dá uma olhada. É raiz cúbica do 3 vezes a raiz cúbica do 9. Bom, a gente sabe que não existe exata, de maneira exata, a raiz cúbica do 3 nem a do 9, mas a gente pode multiplicar. 3 vezes 9 é 27. E existe a raiz cúbica do 27. É 3. Muito bem, senhorita Camila. Agora a letra C para o Gabriel. Na verdade, a mais fácil ficou para o Gabriel. Quanto deu a letra C, Gabriel? Isso, deu 10, né? Puxa, mais fácil ficou para o Gabriel. Vamos lá. 2 vezes 50 é 100. Raiz de 100
10. Tá vendo que essa propriedade ela sempre facilita para mim. Por exemplo, eu não tenho raiz exata de 2 e não tenho de 50, mas se eu multiplicar, eu chego a 100, que tem raiz exata, né? Agora, a da Ana Júlia. A da Ana Júlia é fácil também. Ana Júlia, ó, vou dar uma dica para Ana Júlia. Tira a raiz do 25, Ana Júlia, e depois tira a raiz quadrada do 16. Vamos lá, Ana Júlia. Quanto deu a letra D? Vamos lá, Ana Júlia. É só tirar a raiz quadrada do 25 e depois tirar a raiz quadrada do 16. Ótimo, tá certinho, muito bem. Muito bem, 5 quartos. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Raiz de 25 é 5, raiz do 16 é 4. Muito bem, senhorita Ana Júlia. A letra E é do senhor Pedro. Eu vou dar uma dica para o Pedro, caso ele ainda não tenha resolvido. Pedro, 63 ele é o resultado de uma multiplicação. Qual multiplicação dá 63? Eu sei que tem algumas, mas a principal, que a gente percebe na hora, que dá 63. Sabe me dizer, Pedro? Ih, rapaz, calma é comigo mesmo. Nove vezes 7. Ótimo. Então, eu vou colocar o 9 vezes 7 aqui. 9 vezes 7. Como eles estão dentro de uma raiz, Pedro, você pode colocar raiz aqui e raiz aqui. Como ambos são radicais, você pode, olha só, cortar. O que sobra para a gente? Raiz de 9 sobre 2. Aí é só resolver a raiz de 9 e nós vamos ter a resposta. Que é quanto, Pedro? Isso, 3 meios. Essa daqui era a segunda mais difícil. A mais difícil ficou para a Raíssa. Coitada da Raíssa, pegou a mais difícil. Olha só. Raiz cúbica de 3 vezes 5 ao quadrado vezes raiz cúbica de 3 ao quadrado vezes 5. Vou dar uma dica para a Raíssa. Raíssa, para fazer isso daqui é bem fácil, olha. Você pega sobre o 3 que está sem expoente, você marca o 1, porque afinal de contas ele é expoente 1. No 5 aqui você faz a mesma coisa. Aí você percebe, Raíssa, que são raízes cúbicas. Então eu posso multiplicar uma pela outra. Aí vai ficar assim, Raíssa. 3 elevado a 1, que multiplica 3 elevado a 2, quanto dá? 3 elevado a 1, que multiplica 3 elevado a 2. Vamos lá, galera? Vamos lá, Raíssa? Você está aí, Raíssa? Você já foi embora, Raíssa? E a Raíssa foi embora.
Então tá, pessoal, essa última eu faço então. Então a gente vai multiplicar, e olha aqui, 3 elevado a 1, que multiplica 3 ao quadrado, fica 3 ao cubo. 5 ao quadrado, que multiplica 5 elevado a 1, fica 5 ao cubo, certo? Aí eu posso separar os radicais, ó. Deixa eu só colocar na ordem aqui para não confundir. Então percebam, ó. 3 ao cubo, e aqui fica, olha só, 5 ao cubo. Raiz cúbica de um número ao cubo, ó, você pode cortar, ó. Aí eu vou ter 3 vezes 5, que é 15. Tá, tudo bem. Tudo bem, Raiz. Na letra E, deixa eu ver o que você colocou. Não. Bia, na letra E, olha só, Bia. Na letra E, a gente tem que respeitar as regras. Porque na letra E, o 2 é um número inteiro. O raiz de 7 é um racional. Como o 7 está dentro da raiz, ele não é multiplicado por 2. Tá? Vai ficar 2 raiz de 7. Por quê? Porque é assim. Quando você multiplica alguma coisa por 2, Bia, é como se você somasse ela por ela mesma. Então, por exemplo, raiz de... Opa, travou aqui. Aqui. Raiz de 7, Bia, mais raiz de 7, não é raiz de 14. É 2 raiz de 7. Por quê? Porque eu estou somando. Porque eu estou somando uma raiz de 7 com mais uma raiz de 7. Por isso fica 2 raiz de 7. É o dobro da quantidade. Quando eu multiplico 2 por raiz de 7, a ideia é a mesma. Eu estou dobrando a quantidade. Então, é 2 raiz de 7. Diferente, por exemplo, Bia, se ambos os valores estivessem dentro da raiz. Então, para exemplificar, olha só, se fosse assim, raiz de 2 que multiplica raiz de 7, aí eu poderia resolver, porque são 2 radicais. Aí sim ficaria raiz de 14. Se é um número inteiro multiplicando um radical, é como se eu estivesse dobrando, triplicando, quadruplicando. O número vai na frente da raiz. Na questão 2, pessoal, olha só, Raíssa, você perdeu a explicação ali. Daqui a pouco eu volto e explico ela de novo, tá? Daquela que era para você ter nos respondido. Eu já volto ali. Pessoal, a gente vai fazer a 2 agora. A 2 é para calcular a área de um triângulo. Para calcular a área de um triângulo, a gente tem uma fórmula. Todo mundo lembra dessa fórmula? Qual que é a fórmula para calcular a área de um triângulo, hein?
Base não sei o que divide por 2. Nossa, essa é a fórmula mais básica e ninguém sabe. Sabe de qualquer jeito. Base, daí faz o quê? Ah, quem não lembra não precisa escrever, né, pessoal? Vai ficar tudo escrevendo, não lembra, não lembra? Para calcular a área de um triângulo. Vamos lá. AT, que é a área do triângulo, igual a base vezes a altura. Lembrando que na matemática a gente usa H para indicar altura. Olhando aquela figura, qual é o valor da base e qual é o valor da altura? Vamos lá? Qual é o valor da base? Qual é o valor da altura? Vamos, nono ano, vamos ser mais dinâmicos, senão demora. Isso, a base é 5 raiz de 3 e a altura? E a altura é 2 raiz de 3. Isso mesmo, tem que ser mais rápido. Então vamos lá. Base 5 raiz de 3 que multiplica 2 raiz de 3. Tudo isso sobre 2. Como é que a gente resolve isso? A gente multiplica número inteiro por número inteiro, radical por radical. Resultado 15. Ah, muito bem, senhor Gabriel, muito bem. Por que deu 15? Afinal de contas, porque a gente faz assim. A gente faz assim. Opa, peraí, que saiu aqui. Olha só, vai ficar. Vou até fazer de cores diferentes, ó. 5 vezes 2, 10. Vezes, agora, ó, com outra cor, raiz de 3 que multiplica a raiz de 3. Dá raiz de 9. Tudo isso sobre o 2. Quanto é raiz quadrada de 9? Raiz quadrada de 9 é 3. Então, vai ficar 10 vezes 3, tudo isso sobre 2. 10 vezes 3, 30, sobre 2, 15. Simples assim, pessoal, tá? Não é nada de outro mundo. Terminando esse exercício, a gente vai dar uma segurada na apostila. Tá? E a gente vai lá no livro de atividades conferir a tarefa. Tá? Então, todo mundo agora anota aí a apostila, pega o livro de atividades, porque a gente vai conferir essa tarefa. Então, vamos lá, livro, na página 10 do livro, exercício 15.
O exercício 15 dizia assim: calcule o valor da expressão ou pelo menos simplifique. Então a letrada 15 era a raiz de 16 sobre 49. Pessoal, raiz de 16 é 4, de 49 é 7. Então ficou 4 sétimos. Vamos conferindo aí. Raiz de 243 não existe exata. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte: 243 é a mesma coisa que 81 vezes 3. Raiz quadrada de 81 existe, não existe? Então fica 9 raiz de 3. Letra C. Raiz quadrada de menos 1. A gente coloca que não é real, porque ela faz parte de um conjunto que a gente não conhece ainda, que é dos números complexos. Aí nós temos na letra D, menos raiz cúbica, e o número lá é 1 milhão. Um milhão vai dar quanto? Menos 100. Então, as quatro primeiras já foram conferidas. Vamos lá. Letra E. Letra E tinha pegadinha. Letra E era a raiz à quarta de 144. Raiz quadrada eu sei que dá 12, mas raiz à quarta vai ficar meio difícil. Então a gente faz o seguinte. A gente tenta fatorar. Se a gente pegar o 144 e fatorar, por 2 dá 72, por 2 dá 36, por 2 dá 18, por 2 dá 9, 9 é por 3, 3 dá por 1. Ó, isso daqui é matéria velha, hein, pessoal? Tem que lembrar. Ó. Então, a gente vai trocar o 144 por 2 à quarta vezes 3 ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz à quarta. Eu vou separar aqui, eu vou fazer assim. Raiz à quarta de 2 à quarta potência. Aí, ó, dá para cortar. Pronto, já cheguei numa parte. Raiz à quarta de 3 ao quadrado. Aqui tem 4, aqui tem 2. A gente pode simplificar por 2. Olha, é simples e é rápido. Vai ficar raiz quadrada de 3. Ou ainda, posso escrever assim. É a mesma coisa, está feito. Tá bom? Mas como é que eu decomponho? Pessoal, decompor é só ir dividindo pelos números primos. Vocês já faziam isso no quinto, no sexto, no sétimo. É só puxar pela memória aí. Ó, letra F. Parecidíssimo, ó. Raiz à quarta de 1024. Tá. O 1024, pessoal, é 2 à décima. Se eu simplificar o 4 e o 10 aqui, o máximo que eu vou conseguir é isso daqui, ó. Raiz quadrada de 2 elevado à quinta potência. Mas e aí? Resolve o meu problema? Não, então eu uso a mesma ideia que foi usada lá na letra B. Eu faço assim, raiz quadrada de 2 elevado à quarta potência. Melhor ainda. Melhor ainda. Quanto que é 2 elevado à quinta potência? É 32. Então, olha só, eu posso fazer assim. Raiz quadrada de 16 vezes raiz quadrada de 2. 4 raiz de 2. Tá bom? Isso tudo aqui que eu estou falando, pessoal, é questão de treino, tá? Tem que treinar para lembrar de tudo.
Tá bom, Estevam? As duas últimas, para encerrar esse exercício, para a gente ir para o próximo. Raiz à sexta de 5 ao quadrado menos 2 à quinta. Baita do exercício. Vai ficar grande essa. Então a gente olha. A gente olha e faz assim. 5 ao quadrado é 25. 2 elevado à quinta é 32. 25 menos 32 é menos 7. Então, olha só, o índice da raiz é um número par. Então, se não existe raiz quadrada, também não vai existir raiz à sexta. Então, a gente coloca aqui, não é real. E a última, a H, a gente simplifica por 2. Por 2 vai ficar raiz cúbica de 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. Então, fica raiz cúbica de 25. Então, está feita, está corrigida, aliás, a questão 15. A questão 16 ela era bem fácil e ela tinha mais de uma resposta. Lógico, se você marcou uma só, não tem problema, né? Mas tinha mais opções de resposta. Ó. Então, eu sei que raiz de 49 é 7. Então, eu já descarto a primeira. A não vale nada para nós. A letra E é 8,01. Raiz de 64 é 8. Então, aquela lá passa. Então, o que sobrou para a gente? Sobrou para a gente a B, sobrou para a gente a C e sobrou a D. Então, essas são respostas válidas para a nossa questão 16, tá bom? B, C, D. Se você marcou qualquer uma delas ou as três, você acertou. E olha só, vou corrigir mais a 17 porque está acabando o nosso tempo, tá? Daí a última eu vou corrigir na próxima aula. Então vamos lá, questão 17 é um associe. Então a gente tem lá, letra A, raiz cúbica de 729. Pessoal, raiz cúbica de 729 é 9. 9 vezes 9 é 81, vezes 9, 729. Letra B, raiz de índice 4 do 256. Que número elevado à quarta potência dá 256? É o 4. 4, 16, 64, 256. Letra C, menos raiz de 64. Raiz de 64 é 8, coloca o menos na frente e está feito. Letra D, raiz de 144 é 12. Raiz
de 196 é 14. Aí você vai olhar e vai falar, mas não tem. Tem, é só simplificar por 2. A gente vai ter menos 6 sétimos. A letra E vai ficar menos, raiz de 49 é 7, de 36 é 6. Tá bom? E a última, aqui sobrou, raiz cúbica de menos 343. Raiz cúbica de número negativo existe, então fica sendo menos 7. A ordem das respostas, eu vou colocar aqui em vermelho, ó, ficou D de Dodge, F de Fusca, E de EcoSport, A de Astra, B de Belina e C de Chevette. Então essa ficou a ordem. Tudo bem? Então já vai dar o nosso horário. Eu vou encerrar por aqui, pessoal. Qualquer dúvida em alguma resolução, o exercício vai estar gravado, tá? Daí